Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Português Diariamente. Eu sou Juliana e neste vídeo eu vou falar um pouquinho sobre boa argumentação. Não só porque é um assunto importante para provas e algumas atividades profissionais, mas também porque a argumentação nos ajuda muito nas nossas relações, seja com amigos, seja com família, em diversos contextos. Começo de conversa, vale ressaltar que o senso comum ele entende a argumentação de uma maneira diferente dos estudiosos e da literatura. Então é importante a gente entender as duas visões para que a gente comece a se aproximar desse assunto e para a gente ser assertivo no momento da argumentação. Bom, as pessoas de modo geral entendem que argumentar é você mover alguém a agir da forma que for interessante a você. Só que essa é uma visão muito limitada. Por quê? Porque quando você pensa dessa forma, há tendência a focar em si mesmo. E quando focamos em nós mesmos, deixamos de enxergar o outro e ele é uma peça, ele é uma parte muito importante do processo. Então, o primeiro passo é entender que existe uma relação e nessa relação as duas partes precisam se beneficiar. Tanto você com o comportamento do outro e o outro também com o próprio comportamento, com a própria mudança de atitude ou de opinião. Então, depois de compreender que trata-se de uma relação em que ambas as partes precisam ganhar, a gente passa então a cuidar de alguns aspectos, lembrando principalmente que trata-se de uma decisão, a pessoa vai tomar uma decisão de concordar com você ou de agir da forma que você propõe. E essa decisão ela está pautada não só no raciocínio, na parte de razão, mas também de emoção. As nossas decisões elas são tomadas também considerando o emocional. Então, para que você case as duas coisas, é interessante prestar atenção tanto ao gerenciamento de informação quanto ao gerenciamento de relação, que é justo essa aproximação, essa comunicação emocional. Então, pessoal, 3 aspectos que não podem ser esquecidos. O primeiro diz respeito a transmitir o problema, mostrar que o assunto é uma questão. Então, quando a gente faz isso antes de transmitir a tese, antes de transmitir o nosso posicionamento, o leitor ele participa melhor do que está acontecendo e recebe a nossa tese com mais consciência. Então, nosso primeiro desafio deve ser mostrar que trata-se de uma questão. O segundo aspecto está relacionado ao contato. A gente precisa estabelecer um contato positivo com essa pessoa. E isso envolve linguagem, envolve tom, envolve postura, toda essa comunicação, né, da nossa linguagem e nossa expressão corporal, que estará acompanhada então do nosso raciocínio. Se a gente consegue fazer isso bem, a pessoa cria empatia, ela cria uma boa visão da gente e isso interfere no processo de convencimento. Então, ela precisa ter essa sensação, é o que toca inclusive a emoção. O nosso raciocínio toca mais o racional, mas a nossa postura, o nosso jeito, ele afeta então o lado emocional e os dois precisam caminhar juntos. Se você tem a oportunidade de ouvir o seu interlocutor ou de simplesmente observar como ele age, fica um pouco mais fácil que você sentirá qual é a necessidade dele. Por exemplo, se você está conversando com uma pessoa que esteja levemente desequilibrada, porque esteja passando por alguns problemas, dificilmente ela vai querer ouvir palavras muito duras ou de muita força, assim, que ela sinta que há ali uma agressão discreta, enfim. É importante que a gente se aproxime. E aí, para dar conta disso, a gente precisa perceber o nosso interlocutor. Se você não tem essa oportunidade, tenha sensibilidade pelo menos para imaginar, para sentir qual seria a demanda dessa pessoa. O terceiro aspecto, gente, tem a ver com verdade, com honestidade. Então seja verdadeiro, porque o seu corpo, ele deixa transparecer o que você sente. E se a sua comunicação gestual, a sua expressão não estiver conforme a sua ideia, conforme o seu raciocínio,
a pessoa perceberá que há ali um problema e ela vai ficar desconfiada, talvez ela se sinta manipulada. Então, é necessário que haja uma sintonia entre esses dois aspectos. Verificadas então essas condições, é importante que você resgate no seu conhecimento de mundo tudo o que poderia ser dito, ser usado para defender então a sua tese. E aí vale alguma experiência que você tenha vivido, ou conhecimento sobre alguma pesquisa, ou algum livro, ou um dado, qualquer conhecimento que você tenha e possa servir para reforçar a sua postura. Que na verdade é isso, você está eliminando barreiras para fazer com que a pessoa concorde. Então exponha mesmo tudo que você entende ser possível, né? Muita gente aqui nesse processo costuma não valorizar as próprias ideias e as próprias experiências. Ela acha que nada se adequa. Se você tem essa postura, tente rever isso, porque dessa forma você não mostra um texto pobre nem se mostra inseguro em relação ao que você diz. É importante que tudo seja bem solidificado, seja bem apresentado, seja bem argumentado para que a pessoa sinta que ela deve confiar. Bom, mobilizado o conhecimento de mundo que você vai aplicar ao seu texto, vem a parte da organização e da junção de partes. Para fazer bem essa tarefa, é muito importante estudar um pouco sobre coesão, que é justamente as ferramentas que a nossa língua fornece para que a gente faça os trechos se encaixarem, em que a gente tem então as conjunções, as preposições, os elementos de retomada. Então, alguns conteúdos gramaticais podem te ajudar muito nesse processo. E junto a isso também a ordem que a gente estabelece. Então, você pode, por exemplo, mencionar uma experiência e analisar depois, fazer ali um entendimento sobre essa experiência. Ou o contrário, você apresenta primeiro a sua visão e ilustra essa visão com o livro ou com a sua experiência. Então vai depender do que você se sentir mais confortável para fazer. E sobre a retomada, poderia ser alguma coisa do tipo a visão apresentada reforça que, ou essa descrição indica que, e você faz então essa conexão. Eu vou deixar aqui na legenda alguns trechinhos de textos argumentativos para que vocês percebam como que a pessoa fez essa junção e estabeleceu a ordem. Mas essa parte então tem a ver com o estudo das conjunções, com o estudo dos elementos de coesão de modo geral. É uma matéria muito importante em argumentação também. Seu texto deve mostrar também a sua presença e a sua criatividade. E a gente consegue transmitir isso por meio de recursos expressivos. Pode ser uma figura de linguagem, se o contexto permitir. Pode ser também uma história. É muito fácil envolver as pessoas por história, porque a gente tem mais facilidade a prestar atenção em algum contexto ali, em alguma história, algum fato. Então, se você tiver alguma coisa do tipo para apresentar, é uma forma de tornar o seu texto bem ilustrado. Além, é claro, das figuras, principalmente as metáforas. Então, as metáforas são as comparações sutis. Você diz, por exemplo, o problema era muito grande pra gente, ele parecia um bicho de 7 cabeças. Então aqui você repara que você associou o problema ao bicho de 7 cabeças, né? Essa é uma modalidade de metáfora, você faz uma comparação sem utilizar o elo ali que indica claramente que houve uma comparação, tanto quanto, igual, como, né? Não só as metáforas, como também as comparações, elas também são consideradas ferramentas de expressão e são muito bem-vindas em alguns contextos. Então, quando você cita essas figuras, o seu interlocutor faz associações e isso contribui sim para o entendimento dele. Então, é recomendável que você utilize esses recursos, tanto de história quanto de figura, para deixar o seu texto mais leve e facilitar então as associações, que então ele vai ficar, o seu interlocutor vai sentir facilidade para fazer as interpretações. E por fim, gente, é muito importante a gente se atentar aos argumentos falsos. Então, você diz, por exemplo, fulano merece o melhor porque ele já sofreu muito. Uma pessoa ter sofrido não faz ela, às vezes, merecedora de alguma coisa. Talvez competência faria ela merecedora de alguma coisa,
Mas o simples fato dela ter sofrido, às vezes não garante que ela possa ter acesso a alguma coisa. Ou ainda você diz, essa pessoa jamais faria isso porque ela é muito religiosa. Então, bom, uma pessoa ser religiosa não isenta de cometer alguma coisa errada. É muito importante a gente avaliar o argumento que a gente vai empregar, porque muitas vezes ele pode ser falso, ele não vai se sustentar, ele vai se mostrar frágil. Premissas verossímeis e plausíveis geram, então, conclusões verdadeiras. É muito importante que a gente selecione bem os nossos argumentos e opte para aqueles que sejam mais fortes. Pessoal, espero ter ajudado um pouquinho em relação a esse tema. Por favor, curtam, compartilhem o vídeo, deem sugestões, se inscrevam no canal. Muito obrigada por estarem aqui. Vejo vocês no próximo. Tchau, tchau!